conhecido de todos nós pelos episódios de 2005 na CPI. Então é um problema. Em Florianópolis, historicamente, o PT é muito fraco. O PT chegou a ter 4 vereadores, há 2 mandatos, o PT só tem 1 vereador na cidade de Florianópolis. E nós não temos candidato na cidade de Florianópolis, hoje se apresentando em condições competitivas. E em Porto Alegre, e eu queria encerrar com isso, continuando a reflexão propiciada pela fala do Tarso, eu queria dar a seguinte opinião sobre Porto Alegre. O Tolesquim está aí, o Tolesquim conhece a minha opinião. Em todas as eleições majoritárias da história recente do Brasil, com reeleição, o percentual do prefeito que se avoca como candidato, que é o caso do prefeito Fortunati em Porto Alegre, é um pouco maior do que a soma do ótimo e bom nas avaliações. A Prefeitura de Porto Alegre hoje tem o ótimo e bom em torno de 40%. Certo? Então, o Fortunati está nas pesquisas em torno de 30%. É provável, se confirmada a tradição e a história, de que nas cidades onde tem aprovação de ótimo e bom, o prefeito faz de 2% a 5% a mais do que esses 2 índices somados. É provável que o Fortunati, no primeiro turno em Porto Alegre, a confirmar tudo, o bom desempenho, avaliações do eleitorado, eu não estou falando nosso, do eleitorado, é provável que o Fortunati chegue no primeiro turno com a votação de 40% a 45% dos votos. Ele está no segundo turno com essa votação. A Manuela, nossa companheira do PCdoB, ela tem hoje em torno de 30%. É um empate técnico, considerado todas as variáveis, entre todas as 3 pesquisas que saíram agora, há um empate técnico entre a Manuela e o Fortunati. Só que a Manuela, desde as medições de dezembro do ano passado até agora, ela vem perdendo substância, ela vem perdendo eleitorado, a Manuela. O PT, na candidatura mais robusta das pesquisas, que é a companheira Maria do Rosário, o PT chega a 18% de votos. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Provavelmente nós teremos, com a tática majoritária hoje no PT de Porto Alegre, que é da candidatura própria, provavelmente nós teremos uma disputa do candidato ou candidata do PT com a Manuela, para ver quem é que vai fazer o segundo turno com o Fortunati. Esse é um cenário real há 1 ano do processo eleitoral. E é sobre esse cenário que os companheiros e companheiras, enfim, na minha opinião, têm que fazer a reflexão para extrair daí qual a melhor política para o PT. O que interessa ao PT nesse cenário, na minha opinião, quero dizer, assumindo todos os riscos e responsabilidades, de que o Fortunati, na minha opinião, já está no segundo turno. E a disputa nossa vai ser nós e o PCdoB, porque a Manuela não retirará a sua candidatura. Não retirará. Aí o PT pode derrotar a Manuela e ir para o segundo turno com o Fortunati, ou o PT pode ser derrotado pela Manuela. As 2 hipóteses. Nós derrotamos a Manuela em 2008, com um percentual pequeno, 3%. Hoje ela está em condições muito melhores do que estava em 2008. Pelo desempenho eleitoral dela e pela representação que ela acabou adquirindo aí. Então, o tema Porto Alegre, pela importância que se reveste, à luz daquilo que eu falava antes aqui, que a política de 2012 não pode desestruturar o apoio que nós temos no governo federal e no governo do Estado, a eleição de Porto Alegre ela é simbólica, ela é fundamental. Nós não podemos errar na eleição de Porto Alegre. Se nós errar aqui, nós vamos nos complicar em 2014. O que eu quero dizer com nos complicar? Nós vamos para uma eleição onde
o governo do estado pode ter 3 candidatos em Porto Alegre, que os 3 fazem parte da base do governo do estado. E vai ter segundo turno em Porto Alegre, que ninguém vai ganhar no primeiro turno, a não ser que aconteça um fato extraordinário. Então, nesse cenário, a figura da Dilma, se permanecer esse cenário, está fora da eleição de Porto Alegre. E a figura do Tarso está fora da disputa de Porto Alegre. Certo? Por quê? Porque todos fazem parte do governo. Essa é a contradição e a complexidade da política. Então, para concluir, né, eu queria deixar essas falas aqui, né, e chamar assim, com muita paciência, né, o debate sobre a eleição municipal, as eleições municipais, cabendo, evidentemente, as grandes decisões aos diretórios. Eu acho que a nacional vai ter uma opinião importante, a estadual tem uma opinião importante. Agora, a militância do PT de Porto Alegre, nesse caso, eu acho que vai ser a grande protagonista, seja qual for a saída. Para concluir, eu queria dizer que tanto o PCdoB quanto o PDT encaminharam cartas ao diretório municipal. Os 2 encaminharam cartas. Estão lá postas as cartas. A eleição da Manuela vai reconduzi-la, se eleita prefeita, com apoio do PT, provavelmente há 8 anos na Prefeitura de Porto Alegre. A eleição de Fortunati, pela carta que o PDT nos mandou, há o compromisso da vice para o PT, como temos o compromisso da vice do PCdoB, sendo que para 2016 eles abrem a possibilidade de apoiar o nosso candidato em Porto Alegre, companheiro Adriano, para entrar no tema, certo? Então, um bom debate, parabéns, obrigado pelo Adriano ter me convidado e um beijo em todos vocês. Companheira Ana Afonso, com 3 minutos para fecharmos a paridade das inscrições. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu queria reivindicar que pudesse ter o mesmo tempo de todos os que estiveram na mesa falando, mas enfim, como a companheira está me dando 3 minutos, vou tentar ficar dentro desse tempo. Mas, fazendo esse registro, é uma brincadeira, mas também dizer da importância desse momento, essa manhã, saudar o Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, porque nós temos 81 municípios aqui participando dessa jornada de formação, e falo aqui enquanto vice-presidenta estadual do PT, cargo este que assumi há 30 dias, e logo em seguida da decisão do 4º Congresso Nacional, que apontou o tema da paridade como um tema de construção igualitária dentro do partido entre homens e mulheres. Então, eu queria abordar 2 aspectos, vou tentar, dentro desse tempo, contribuir na discussão aqui. O primeiro é justamente sobre esse tema da paridade e sobre as nossas candidaturas femininas no processo eleitoral de 2012, vereadoras, candidatas a prefeitas, e de fato dizer que o nosso desafio é muito grande, porque nós, após 20 anos de cotas de gênero do Partido dos Trabalhadores, a cota de 30%, completou 20 anos no 4º Congresso Nacional do PT, nós conquistamos essa condição de participação igualitária entre homens e mulheres nas instâncias partidárias. Mas isso não se dá por decreto, isso se dá a partir de uma força política e de uma metodologia que o partido vai ter que adotar, mais do que nunca, de fortalecimento e de formação de quadros femininos. Então, dizer que a gente está muito entusiasmada com essa perspectiva que se aponta para o nosso partido. O próximo PED é em 2013 e daqui até lá nós temos um enorme desafio. Tenho certeza que a Secretaria de Formação Política do PT estadual terá uma tarefa enorme, as setoriais de mulheres do partido em todos os municípios, trabalhando a nossa formação de quadro, a preparação das nossas mulheres, empoderando as nossas mulheres para assumirem as tarefas partidárias. E dizer que nós estamos vivendo isso num período em que o Brasil elegeu a primeira mulher presidenta e, ao mesmo tempo em que nós temos esse símbolo do PT,
nós sabemos que a nossa participação nos espaços de poder no Brasil ela é vergonhosa. Nós temos 8% de mulheres que ocupam o Parlamento Federal, estaduais, prefeituras e Senado. 8%. Sendo que em Cuba nós temos 44% de mulheres nos espaços de poder, na Argentina 38% das mulheres ocupando os espaços de poder. Então essa reflexão é uma reflexão permanente que não passa apenas pela paridade nas instâncias partidárias, mas passa também pelo sistema político, pela reforma política, pela promoção da formação de quadros entre as nossas mulheres, enfim, por um conjunto de questões. Segundo, eu queria falar da tarefa dos companheiros e companheiras que estão aqui hoje, que são candidatos a vereador, vereadora, prefeitos, prefeitas, aqueles que vão coordenar campanhas eleitorais no ano que vem. Eu acho que o companheiro Tarso, ele contribuiu muito na análise que fez sobre o nosso papel de nos tornarmos um partido hegemônico de um bloco de esquerda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Identificamos quem são os nossos aliados programáticos, identificamos quem são o segundo bloco de partidos que são possíveis aliados nas nossas disputas, mas o que está por trás disso é uma responsabilidade muito grande no momento em que nós somos o partido mais procurado para exercermos coligações e ao mesmo tempo temos a importância de estarmos governando o Brasil e governando o Rio Grande do Sul. E aí eu queria chamar uma atenção para um aspecto que é um aspecto da política. A gente percebe hoje de forma muito consistente na mídia, na grande mídia, nos formadores de opinião, um processo de demonização da política e dos políticos. Nós estamos vivendo isso, que é reflexo de um pensamento hegemônico que domina os meios de comunicação, que são também um outro poder à parte e que colocam constantemente a imagem da política como uma imagem estruturalmente corrompida, uma imagem questionável, né, de conduta não tão ética, e assim tem sido marcado o processo nos primeiros 9 meses do governo Dilma, né, dando ênfase a essas questões e não a questão programática que vem sendo aplicada no Brasil, diminuindo o analfabetismo, diminuindo a pobreza ao longo dos últimos 8 anos do governo Lula e neste ano da presidenta Dilma. Por que eu toco neste tema? Porque nós que seremos candidatos a vereadores e vereadoras pelo PT nos nossos municípios, nós temos uma tarefa de responsabilidade maior no sentido de politizar o processo eleitoral do ano que vem. Politizar significa que as nossas candidaturas, elas disputam na sociedade um programa. As nossas candidaturas, elas não são figuras que se colocam para defender interesses individuais. Os nossos companheiros e companheiras são figuras que se colocam para defender este projeto de Brasil que nós queremos e este projeto de Rio Grande do Sul que nós queremos. E aí eu acho que é fundamental nós construirmos mecanismos onde os nossos companheiros e companheiras do partido consigam se apropriar das políticas que o governo federal vem implementando no Brasil e se apropriar das políticas que o governo estadual vem implementando aqui no Rio Grande do Sul. Porque muitos partidos da nossa base aliada conseguem capitanear de forma extraordinária, estratégica, para os seus partidos bandeiras que historicamente foram do PT. E nós estamos acanhados nesse processo. Nós precisamos conhecer esta luta que está acontecendo neste momento, que envolve a distribuição equânime dos royalties do pré-sal. Nós precisamos fazer esse debate nas nossas cidades, porque disso depende que o Estado do Rio Grande do Sul saia da condição que está hoje de dificuldade orçamentária para aplicar a política. Nós precisamos conhecer o tema do Pronatec, que na nossa região onde eu moro, ontem foram lançadas 1.500 vagas para jovens que estarão dentro do Sistema S, sendo qualificados de forma gratuita. E os nossos candidatos a vereadores e vereadoras têm que estar com o programa do governo Dilma e do governo Tarso embaixo do braço, porque um conjunto de coisas muito importantes estão acontecendo. Como, por exemplo, na semana que vem, a vinda da presidenta Dilma Rousseff aqui no Estado
onde ela estará lançando as obras do PAC, que envolve o metrô de Porto Alegre, e falando aqui neste teatro às 14 horas, lançando o programa Brasil Sem Miséria. E o governo do estado tem um programa RS Mais Igual, de combate à miséria e à pobreza extrema. Esta é uma bandeira histórica do PT. E os nossos candidatos têm que estar conectados com a nossa política nacional, com a nossa política estadual, porque isso nos torna referência nas nossas cidades de um projeto que vem tendo êxito nacionalmente e que no estado tem demonstrado uma diferença do padrão político que nós vivemos até aqui. Então, queria contribuir, embora eu sei que a mesa deve estar já brava comigo, porque eu passei do tempo, mas eu queria trazer essa condição para as nossas candidaturas que vão disputar o ano que vem vagas nas câmaras de vereadores e vagas nas prefeituras. Nós precisamos ter um programa do nosso governo federal nas mãos, do governo do estado nas mãos, do Pacto pela Educação, do piso regional, da política da agricultura familiar, da política de reassentamento, da política da reforma urbana, de tudo aquilo que vem sendo produzido. Esta tem que ser a plataforma das nossas candidaturas, evidentemente colocando os candidatos do PT como os melhores candidatos para construir as mudanças necessárias nos municípios onde ainda nós vivemos o retrocesso político e a estagnação. É com essa perspectiva que as candidaturas têm que se jogar no processo eleitoral e tendo subsídios permanentes da nossa direção estadual para apropriar o debate e fazer com que nós tenhamos as condições de sermos vitoriosos e ampliar a nossa musculatura política na base social e principalmente na classe trabalhadora. Obrigada. Obrigado, companheira Ana. Para encerrar, então, o debate em conjuntura da nossa manhã, a companheira Eliane. Companheiros e companheiras, bem rapidinho. Duas questões só, que eu não passei todos os números. O PT tem 61 prefeitos, ou seja, 60 prefeitos e uma prefeita no Rio Grande do Sul, 66 vices, 500, pouquinho mais de 500 vereadores, vereadoras no estado. Então, para a gente ter o conjunto do mapa. Eu não vou aqui fazer nenhuma fala sobre Porto Alegre, primeiro porque sou filiada no PT de Gravataí, e segundo porque num cenário onde temos 81 municípios presentes, não vou tornar Porto Alegre aqui o centro do mundo, né? Eu só queria dizer que na política de alianças, o companheiro Olívio Dutra foi muito feliz numa fala que ele fez no ato em defesa da candidatura própria em Porto Alegre. O companheiro Olívio Dutra disse que a política de alianças ela é uma via de duas mãos, né? Tem que ter o movimento nosso do PT, mas tem que ter o movimento dos aliados para o nosso lado. Não é só a gente que se movimenta para lá. E que esses movimentos eles têm que ser simultâneos, como são os movimentos do coração que bombeiam o sangue. Ele usou esta comparação e eu acho que é importante. Acho sim que o PT, na sua grandeza de quem preside o país e de quem governa o Estado, tem que procurar os aliados, mas ao mesmo tempo tem que ter a boa vontade do outro lado. Porque aqui em Gravataí, os 2 vereadores do PSB vão votar semana que vem pela cassação da nossa prefeita. Em São Borja, o prefeito do PDT está privatizando a água. Em Santa Cruz, a prefeita do PTB está privatizando a água. Então, nós queremos sim fazer esse movimento com os aliados, queremos reforçar a política de alianças, mas queremos também que os aliados façam um movimento em defesa de um projeto político que não é só nosso, é de todos os partidos que estão construindo, não é propriedade nossa, então todos e todas têm que defender juntos. Obrigada. Encerrando então o bloco desta manhã, nós sugerimos que no entorno aqui e também na ladeira e Rua da Praia tenham diversos restaurantes e lanchonetes. Voltaremos às 14 horas, impreterivelmente, com organização e planejamento de campanha com Milton Pomar e legislação eleitoral com a Maritânia Dallagnol, concomitantemente, para que possamos abrir
debate para que mais pessoas possam se pronunciar. Obrigada e até às 14 horas. Vai ficar com o estadual. Eu só tenho que achar. Da agência de propaganda que a gente faz com o PT. 1, 2, 3, gravando com Paulo Ferreira. Qual é o balanço que o senhor faz desse encontro e o que o senhor destaca de positivo nele? Essa iniciativa da direção estadual do PT, né, da Secretaria de Formação Política, ela já se consagrou como um evento muito exitoso, já é a terceira edição com essa presença massiva. Tem aqui, o secretário Adriano me falava, mais de 80 municípios presentes nesse debate pré-eleitoral, que é uma espécie de esquenta para as eleições de 2012. As exposições e o tema que nós tratamos agora de manhã, da conjuntura, eu acho que ele foi tratado de uma maneira muito elucidativa. Participaram desse debate o nosso companheiro governador Tarso Genro, o companheiro presidente estadual do PT, Raul Ponte, a Eliane, a Ana Afonso. E os elementos discutidos ali certamente vão ser de uso muito útil no processo eleitoral desses que estavam aqui hoje, que serão, na maioria, candidatos a prefeito, candidato a vereador e vereadora. Então, a conjuntura, ela sempre foi tratada, enfim, com nós e valorizada. Então, defender o governo do Tarso, defender o governo da Lula, da Dilma, defender a herança dos 8 anos do mandato do presidente Lula, quer dizer, tudo isso faz parte do debate político denso que nós vamos fazer no ano que vem. Qual a mensagem que o senhor traz do Diretório Nacional para os integrantes, para os participantes desse encontro? Nacionalmente, o PT começa, a partir do seu 4º encontro realizado agora no mês de setembro, a organizar o processo eleitoral. No dia 14 próximo agora, nós teremos a primeira reunião do grupo de acompanhamento eleitoral para diagnóstico e já para traçar algumas estratégias de ajuda, de auxílio no debate da melhor alternativa que o PT deve adotar para as eleições, enfim, nas capitais, nas cidades polo e em todas as cidades onde o PT hoje exerce o modo petista de governar. Então, o Diretório Nacional do PT acompanha o Rio Grande do Sul, como sempre acompanhou o Rio Grande do Sul, no espírito de cooperação. Quer dizer, nós estamos muito motivados para participar desse debate. A resolução política do 4º Encontro Nacional do PT, do nosso Congresso, designou como elemento fundamental a preservação das nossas experiências de governo, e aqui no Rio Grande do Sul, pela segunda vez, nós exercemos o nosso governo, e tudo que nós temos que fazer é reforçar e valorizar essa experiência. Qual é a mensagem que o senhor traz ao militante do PT, aquele que vai para a rua e que faz parte da base? O nosso partido, na última sondagem que nós fizemos nacionalmente, ele obteve 32% da preferência daquelas pessoas que
tem, né, opinião sobre partido político. Então a nossa militância, né, e essa geração que construiu os 32 anos do PT também, né, é uma geração que tem que se sentir, né, muito prestigiada, muito valorizada. O nosso partido é identificado como o partido da mudança, é identificado como o partido vinculado às causas populares, é identificado como o partido da luta, é identificado como o partido dos bons governos. Então a nossa militância, por essa trajetória, né, que vem lá no final da década de 70, na década de 80 nos firmamos, né, que construímos essa experiência maravilhosa de gestão, né, do Estado Nacional, do Brasil, de crescimento com distribuição de renda. Essa militância, né, tem todas as condições de fazer a defesa do PT, do programa do PT, né, porque o PT, né, já fez, né, por esse país e vai fazer muito mais ainda. Muito obrigado. Materiais que temos desses últimos encontros. Para compor a mesa dessa tarde, chamamos então para falar sobre legislação eleitoral Maritânia Dallagnol. Para falar sobre organização e planejamento de campanha, Milton Pomar. Os coordenadores da mesa são os companheiros e companheiras da executiva do PT estadual, vereadora de Porto Alegre, Maria Celeste, e secretário de Assuntos Institucionais, Márcio Espíndola. Também, na coordenação da mesa, secretário de Relações Internacionais, Lúcio Costa. De manhã eu fui lá comprar um. De manhã eu fui lá comprar um, não tinha açúcar. Só. Não, e agora tá melhor, porque de manhã eu vi umas pessoas tomando assim, Sim. água marrom, assim, agora pelo menos tá pretinho. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que iniciamos os trabalhos nessa tarde. Nós, de imediato, já queremos passar a palavra para a nossa advogada Maritânia Dallagnol, que vai tratar do tema legislação eleitoral. Maritânia, advogada eleitoralista, especialista em direito público, assessora o PT desde o início da criação do PT no estado do Rio Grande do Sul, nos socorre em todas as nossas eleições e vai trabalhar conosco esse tema tão importante da legislação eleitoral, um tema que a cada ano há uma novidade, a cada ano há uma emenda nova no Congresso, no que tange a essa questão que nós precisamos estar sempre muito atualizados para que possamos não cometer nenhum erro, deixar que nenhum erro eleitoral possa prejudicar as nossas candidaturas nos mais diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, passo a palavra imediatamente para a Maritânia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Celeste. Em teu nome, quero cumprimentar o Márcio. Quero cumprimentar os dirigentes do partido também pela iniciativa. Este momento de fazer um seminário de formação e incluir desde já a temática da legislação eleitoral, ela é fundamental. Um ano antes do pleito, nós já estamos nos deparando com uma série de questões fundamentais e que serão definidoras, né, para candidaturas e depois também para continuidade, propaganda na campanha eleitoral. Então, iniciar agora esse debate para além das questões conjunturais, para além das questões específicas de escolhas dos candidatos, de definição de coligações, né, também é importante, é fundamental, e por isso nós estamos aqui e cumprimento pela iniciativa. O que eu pensei assim, né? A legislação eleitoral é muita coisa e nós não temos a pretensão de trabalhar com vocês em 1 hora,